Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, voltada para o nono ano do ensino fundamental. Hoje a gente vai iniciar a correção da segunda atividade que foi impressa para vocês, tá certo? Mais uma vez baseada no livro didático que nós utilizamos, tá bom? As páginas dessa correção vai da 91 a 98 do livro de vocês, tá bom? Esse assunto dessa atividade continua falando sobre a Europa, principalmente sobre a economia e população. A atividade tem 5 questões, mas a gente só vai responder as 4 primeiras. E a número 5 a gente vai responder só na quinta-feira, certo? Porque a questão número 5 ela vai abordar pelo menos 5 países diferentes com relação ao desenvolvimento industrial, econômico e tecnológico. Então, vai ser uma questão que a gente vai explorar bem detalhadamente. Já as 4 primeiras são questões mais simples e eu resolvi colocar elas nessa primeira correção da terça-feira, da de hoje, tá bom? Então, para a gente começar a corrigir, vamos aqui apresentar aqui para vocês a tela. Vai aparecer aí a primeira imagem que tem a ver com a primeira questão. Esse assunto, pessoal, é muito bom, é importante para vocês, porque poderá cair nas provas futuras aí, especialmente do Enem, né? Futura, então, é muito bom a gente ter o domínio sobre esse conteúdo. A primeira questão da, da atividade, ela quer saber o seguinte: por que a agricultura europeia, em geral, é produtiva? Bom, o que é agricultura, né? Só para a gente lembrar. A agricultura é uma atividade econômica, consiste basicamente em você plantar, colher alimentos, né? A finalidade seria para você vender esses alimentos. Você compra, você vende alimentos aí. Graças à agricultura, consome alimentos que vêm, na maioria das vezes, da agricultura, a menos que você tenha sua própria horta em casa, né? Cultiva os seus alimentos. Mas normalmente a gente compra dos supermercados, nas feiras, né? Alimentos que são cultivados, né? Por outras pessoas. Chamamos isso de agricultura. Por que lá na Europa é tão produtivo? Porque dá tanto resultado assim, né? Temos aqui essa primeira imagem explicando justamente o motivo disso. A resposta dessa questão vai estar na página 91, aí no segundo parágrafo, onde tem esse tema, esse tópico, a agricultura pecuária e a pesca. Então, a resposta diz o seguinte: a agricultura europeia, em geral, é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização de seus processos. Tá vendo? Então, na Europa, a gente vai observar exatamente isso acontecendo. Desenvolvimento técnico, ou seja, sempre eles estão melhorando as técnicas de plantio, de colheita também de alimentos, por causa da tecnologia, ó, intensa mecanização de seus processos. Então, você não vê mais pessoas fazendo isso daqui manualmente, usando instrumentos como enxadas, como foices, né, como era bem antigamente. Não, hoje em dia você já tem todo um maquinário agrícola aqui que é capaz de fazer essa atividade muito mais rapidamente, de uma maneira muito mais eficiente, rápida. Tá vendo aqui? Isso daqui provavelmente é um campo de trigo, né? Ó. E aqui tem apenas um homem operando essa máquina pesada aqui, agrícola, e fazendo essa atividade aqui de uma maneira rápida, eficiente, dando esse exemplo para nós de que a agricultura ela pode ser altamente produtiva. Outra imagem que mostra exatamente isso também é essa daqui, ó, o uso de tecnologia, né, acaba favorecendo através de máquinas agrícolas como essas aqui, tá certo? Temos aqui algumas máquinas como tratores que podem conduzir produtos que podem se tornar fertilizantes do solo, podem transportar
agrotóxicos que são borrifados, vamos dizer assim, nas plantações. Colheitadeiras, como essa que a gente já viu na outra imagem, e até outras que servem para arar o solo, para abrir o solo, tornando ele receptivo para as sementes, né, que vão ser lançadas nele, tá certo? Isso aqui são só exemplos de como a tecnologia ela favoreceu o desenvolvimento técnico da agricultura europeia. Até aviões são usados na agricultura hoje em dia, né? Em plantações onde existe o perigo de haver pragas, são jogados alguns produtos químicos antipragas, vamos dizer assim, para que as plantações elas não venham a ser prejudicadas por insetos ou até mesmo aves, tá certo? São inseticidas, né? Às vezes. E até mesmo aviões podem ser usados. Veja como a tecnologia avançou e a Europa ela se beneficia muito disso. O desenvolvimento realmente é muito grande. Isso faz com que eles consigam ter um desenvolvimento técnico muito grande. Mas o detalhe é o seguinte, que a maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente. Então, o que eles plantam, a maioria daquilo que eles plantam na agricultura europeia é para eles mesmos consumir, lá no próprio continente. Eles não plantam para vender para outros países, preferencialmente não. Eles plantam para comer mesmo, eles plantam para o próprio continente e consumir, na maioria das vezes. O Brasil é um país que tem essa situação, né? Compra para, aliás, planta para o uso interno da população e também vende para outros países. Muita coisa do Brasil também é vendida. O país é um país realmente agrícola, tem esse potencial de ser grande vendedor aí para outros países. Inclusive é conhecido como a cozinha do mundo, o Brasil, por ser um grande exportador de alimentos. Vamos para a questão número 2. Quais países abrigam os pontos centros, aliás, os principais centros e regiões industriais da Europa? Quais países abrigam os principais centros e regiões industriais da Europa? Aí já falamos sobre a agricultura, né? Agora vamos falar um pouco sobre indústria. Sobre a indústria, vocês vão achar na página 92. E aí, quais são os países mais importantes aí com relação à indústria na Europa? No segundo parágrafo vem dizendo, a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália, que abrigam os principais centros e regiões industriais, compõem o espaço mais dinâmico da economia europeia. O mapa aqui vem mostrando onde está cada país. A Alemanha está aqui, a maior economia da Europa, inclusive é a Alemanha, né? Graças também, inclusive, à sua indústria, muito forte. A França, vizinho, aqui a Alemanha, o Reino Unido e a Itália. Então, são economias muito fortes, indústrias muito fortes também. É interessante, pessoal, só para citar um exemplo, né, da indústria que existe dentro da Europa. Esse é só um exemplo de grande multinacional, né, indústria muito forte dentro da Alemanha, que é um dos países mais industrializados da Europa. É a montadora de automóveis Volkswagen. Vocês conhecem muito bem a Volkswagen. O Brasil, inclusive, consome muito os carros dessa montadora, né? Quem não conhece o Fusca, né? A Brasília, o Gol, o Golf, o Polo, não é isso? Entre outros vários carros, né? Montados aqui, idealizados e montados pela Volkswagen. Então, é uma grande multinacional, uma indústria muito importante para a Alemanha e para a Europa também. Você vê carros dessa montadora no mundo inteiro. Ela é muito conhecida pela fabricação de carros populares, com preços acessíveis. É muito fácil você comprar um carro da Volkswagen. Nem que seja de segunda mão, eles são baratos. Econômicos também, questão de combustível. Sem falar de outras, pessoal, que existem na Alemanha. Na Alemanha também existem várias outras montadoras, como Mercedes, BMW e assim por diante. E não só na área de tecnologias, né, ou de carros, fabricação de carros, mas também fabricação de alimentos também existe na União Europeia, como a gente já está vendo aqui, viu no slide anterior.
na imagem anterior. Fabricação de roupas, fabricação de calçados, fabricação de tudo que você imaginar. Eles lidam com produtos de fabricação mais simples, né? E fabricação de tecnologias também, tá certo? E só para citar um exemplo de indústria conhecida lá da Europa, mas existem várias e várias outras. Vamos agora para a questão número 3. Questão número 3. Com que países do continente europeu mantêm suas principais relações comerciais? Então, a Europa e os países europeus, né, têm comércio com países do mundo inteiro. Mas, quais são os mais importantes, né, com quem eles têm comércio? A resposta também está na página 92, aí, onde tem o setor de serviços. A gente já falou sobre a agricultura, que é o primeiro setor da economia, né, juntamente com a pecuária e a pesca, né, e fazem o primeiro setor da economia. Agora, falamos sobre a indústria na outra pergunta, que é o segundo setor da economia, e o terceiro setor, o setor de serviços, abrange o comércio e o turismo. Vamos falar primeiro sobre o comércio. Aqui na pergunta, nós podemos responder o seguinte: as principais relações comerciais do continente são realizadas com os países desenvolvidos, principalmente com os Estados Unidos, está aqui, Estados Unidos em outro continente, aqui dentro da América, no caso, já, e o Japão. O Japão, do outro lado aqui, asiático, né? Um país muito importante aqui na Ásia. O comércio contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como o transporte e os serviços bancários. Então, uma vez que eles mantêm contato comercial, isso beneficia a economia do país, beneficia a população também. Aqui o continente europeu, e o continente europeu com esses países que a gente falou no outro slide, né? Alemanha, França, Reino Unido, Itália, entre outros, comercializam com países ricos, como os Estados Unidos e México. Aliás, e Japão. E Japão. Não sei por que falei México, mas é Japão, sabe? Bom, mas não são só eles, tá, pessoal? Isso aí são os principais destinos, né? Comerciais aí da Europa. Existem vários outros países que comercializam também. Existe o transporte de mercadorias, existe o transporte de pessoas entre esses países também, né? E serviços bancários também são realizados pelas pessoas quando há esse comércio entre os países. Turismo, agora vamos para a próxima questão 4. Questão 4, ela quer saber quais são os principais polos de atração turística da Europa. Lembre-se que o turismo está aí dentro do serviço, do setor aí, terceiro setor da economia, que tem a ver com o turismo está ligado ao setor de serviços, né? Quais são os principais polos turísticos? A Europa tem muitos destinos, né? O continente europeu tem muitos destinos interessantes para serem visitados, né? É um continente muito bonito, certo? Os países são desenvolvidos, não há países subdesenvolvidos aqui na Europa. Então, a organização, a limpeza, a desigualdade social já é bem menos marcante, né? Os países são bem desenvolvidos do ponto de vista social também. As paisagens, tudo isso chama muita atenção. Mas aí quais são os mais destacados, né? Que a gente quer saber. Questão 4, também na página 92. Ó. Turismo. A Europa é o principal mercado turístico mundial, responsável por metade da renda gerada pela atividade no mundo. Então veja como é marcante, né? Em todo mundo é praticado o turismo, mas mais de 50% do dinheiro gerado pela atividade do turismo no mundo é graças à Europa, né? Muitas pessoas optam por conhecer países europeus, né? Os principais polos de atração turística são a França, a Espanha, aqui vizinho, Itália, Reino Unido, Alemanha e aqui vizinho, a Áustria.
Veja, pessoal, que a Alemanha, França, Itália e Reino Unido sempre estão aí presentes como sendo os principais países em vários quesitos, né? Na economia, na indústria, agora no turismo também, certo? Esses quatro países são os europeus aí mais fortes aí dentro do bloco, né? Da União Europeia, inclusive. Aqui nós citamos alguns. Vamos ver aqui quais são alguns principais polos, né? Aliás, destinos do turismo dentro desses países. Que monumento é esse, pessoal? Com certeza vocês já sabem, já viram na televisão. Quem sabe um dia a gente não visita, né? Numa aula de campo aí da escola. A Torre Eiffel, né? Muito bonita. Fica na cidade de Paris, na capital da França, certo? Tem 300 metros de altura, né? Você consegue enxergar ela em vários pontos da cidade. Ela brilha à noite, ela é muito conhecida. Paris é uma cidade muito romântica, né? Quem Quem é romântico deve gostar bastante de lá. Muitas pessoas pedem outras em casamento na cidade, porque é conhecida como uma cidade bem romântica. Além da Torre Eiffel, que outros monumentos importantes existem na Europa? Esse daqui é um exemplo de monumento lá na Itália. Aqui na Itália nós temos em Roma o Coliseu Romano. Veja como ele é imponente, né, e grande. Olha aqui a altura das pessoas. E embaixo, né, praticando o turismo, ó, pequenininhas. E aqui a altura do monumento, veja que ele é gigantesco. Algumas pessoas olham as fotos, né, não têm a noção do tamanho, porque ele não aparece junto com pessoas. Mas olha só o tamanho de uma pessoa aqui em cima, em comparação com ele. É bastante alto, bastante imponente. Usado, né, na antiguidade para vários eventos, haviam lutas, né, entre gladiadores, né, e animais também. Eram promovidos esses espetáculos, né, para entretenimento. Vocês já estudaram com certeza isso na disciplina de História, ou irão estudar. É realmente um monumento marcante lá na Itália também. Também na Inglaterra, olha só. Nós temos aqui na Inglaterra o Big Bang, né, esse relógio, que é o relógio que serve como referência, inclusive, né, para os horários locais lá da Inglaterra e mundial também, né? As horas, elas ou são contadas atrasadas em relação a esse horário aqui ou adiantadas em relação a esse horário aqui, que é o horário referência a nível mundial, certo? Fala também nos ônibus aí de 2 andares lá da cidade de Londres, que são muito bonitos, muito interessantes, conhecidos também, presentes em vários filmes aí, se você for assistir, que fala sobre a Inglaterra, sempre vai passar um desse aqui. Mister Bean, com certeza vocês devem ter assistido Mister Bean, conhecido, né, comediante. Passa aqui também, o ônibus de 2 andares. Ele é de lá da Inglaterra, né, o Mister Bean. Outro, aqui nós temos uma cidade muito bonita, olha só. Essa cidade, pessoal, é na Alemanha, Berlim. Berlim, que infelizmente foi marcada por capítulos tristes, né, como, por exemplo, a presença do nazismo, né, século XX, ó, bandeira da Alemanha aqui. Mas hoje é uma cidade bastante pacífica, né, desenvolvida, né, economicamente e bonita. Olha só como ela tem construções belíssimas, juntamente aqui com a presença natural das florestas, né, que são presentes lá na Alemanha também. E a Áustria, olha só as paisagens bonitas também que existem na Áustria, lá vizinho à Alemanha. Lindos lagos, né? Com águas límpidas, montanhas. Então, são destinos muito bonitos também da Europa. Esses que a gente está citando aqui. Na Espanha, pessoal, será que existe algum destino, algum lugar bonito para ser visitado, né? Que a gente observou que a Espanha também é um lugar bonito, um destino bastante interessante para as pessoas, né? Aqui a gente observa vários pontos turísticos também na Espanha. Nós temos a cidade de Madrid,
Temos a cidade de Barcelona, na Espanha. Veja só, uma figura aqui que mostra a cidade de Barcelona, na Espanha. Olha aí, como a cidade é bonita, com edifícios bem construídos, né? Coloridos. Lá no fundo a praia, né? Então, realmente, pessoal, a Europa tem muitos destinos turísticos muito bonitos, atrativos. As pessoas, elas têm realmente vontade de conhecer. Por isso que a Europa não fica para trás aí e é o destino mais desejado pelas pessoas para a prática do turismo. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a correção de hoje. As questões 1, 2, 3 e 4 a gente viu. Aí, na quinta-feira, eu vou explicar para vocês, dando continuidade a partir da 93 aqui do livro, da página 93 até a 98. Vamos falar sobre o desenvolvimento das principais economias aí do país, do continente europeu. Vamos falar sobre o Reino Unido, sobre França, Alemanha, vamos falar sobre Portugal, Espanha, Itália, países da Europa setentrional, como a Suécia, Finlândia e Islândia também. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Desejo um bom dia para todos. Se cuidem bem e a gente se vê na próxima. Tchau.